Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo na paz de Jesus? Hoje estamos mais uma reunião online, hoje não ao vivo, mas gravamos ao longo da semana, mas nós estamos acertando toda a parte técnica para na próxima semana, então, próximo domingo, dia 18, a gente poder transmitir a reunião daqui da igreja ao vivo. E a gente vai realizar mais uma recepção de novos membros. Então a gente tem aí perto de 10 pessoas, para a gente receber, batismos para a gente fazer. E você pode acompanhar tudo isso aí da sua casa no próximo domingo, no horário normal, às 7h30 da noite. A gente não vai abrir presencialmente para a igreja em geral, porque a gente tem aí o decreto da prefeitura que nos permite apenas 30% da capacidade aqui do nosso templo. Então, com o pessoal que vai trabalhar, do louvor, da comunicação, os presbíteros e mais os irmãos que vão ser recebidos, a gente já chega aí perto de 40 pessoas. Graças a Deus por isso, não é? Mas eu queria dar continuidade hoje na nossa campanha de 40 dias de comunidade. Amanhã a gente começa a leitura do dia 36, então caminhamos já para o final da nossa campanha de 40 dias. Espero que você tenha perseverado na leitura, acompanhado ao longo desses dias, porque realmente, para quem releu, foi um momento de aprendizado, da gente rever alguns valores, alguns ensinamentos. E para quem participou pela primeira vez, eu tenho certeza que foi um tempo de edificação, de crescimento. Então, amanhã a gente continua essa nossa última semana e a gente conclui com a mensagem do próximo domingo. Hoje eu queria falar, o tema aqui da minha mensagem, que nós lemos, foi abordado ao longo da semana, juntos no caminho da humildade. Eu vou ler Mateus capítulo 11, versículo 29, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esses 40 dias que nós estamos finalizando nessa próxima semana, iremos finalizar. Obrigado porque o Senhor tem falado muitas coisas importantes, fundamentais para a vida da igreja, para a nossa igreja, para o nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento enquanto igreja de Jesus Cristo. A gente tem aprendido a importância uns aos outros. A Bíblia reforça tantas vezes a importância de nós olharmos para a vida cristã, para a nossa vida, não como algo particular, mas algo coletivo, como o corpo de Cristo. É assim que nós devemos caminhar. Então, nessa noite fala conosco mais uma vez, que o Senhor nos leve, a cada um de nós, a termos um coração humilde, no que diz respeito ao serviço, nosso, em relação ao próximo. Então, que o Senhor possa falar com a gente, nos abençoar, transformar as nossas vidas, nos ajudar para que levemos tudo que nós temos aprendido, que nós possamos levar isso para a prática, para o nosso dia a dia, para que outras pessoas possam ser contagiadas ao ensinamento de Jesus, à busca por Ele através das nossas vidas. É a minha oração nessa noite mais uma vez. Amém. Irmãos, vamos ler então Mateus capítulo 11, versículo 29, eu vou ler um versículo apenas, quando Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 29, o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, irmãos, nessa introdução, eu gostaria de dizer que fica muito claro no Novo Testamento, mas principalmente nesse versículo, duas das características de Jesus. Mas Jesus
aqui mesmo ele diz que ele é manso e humilde de coração. Então, como discípulos de Jesus, lógico, a gente precisa caminhar com desejo no coração de a gente viver a vida cristã de maneira que nós possamos trazer para a nossa vida essas características de Jesus. Então Jesus diz assim, aqui que ele é manso e humilde de coração. Ele diz: aprendam de mim, não é? E humilde significa uma pessoa que se diminui voluntariamente. Usa-se como uma expressão de modéstia, não é? Então nós podemos dizer que os humildes são modestos, então, por natureza. Agora, humanamente falando, pessoas que se dizem humildes, no fim, podem se mostrar pessoas orgulhosas. É aquele negócio que a gente conhece, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Poxa vida, eu sou uma pessoa tão humilde. Por isso que as pessoas convivem bem comigo. Eu sou uma pessoa muito humilde. Nessa igreja, a pessoa mais humilde sou eu mesmo, não é? E o profeta Jeremias já aponta para a gente a dificuldade de a gente lidar com essa falsa humildade, não é? Lidar com o nosso coração, que muitas vezes nos leva para um caminho enganoso. E ele vai dizer, o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então a gente precisa mesmo tomar cuidado com o nosso coração. O nosso coração tende a nos levar, não é, por caminhos obscuros, enganosos, não é? Agora, segundo os padrões bíblicos, humilde é aquele que tem a sua preocupação voltada para Deus e para o próximo, e não para si mesmo. Então, a verdadeira humildade do crente está naquela pessoa que tem a prioridade, a motivação do seu coração, da sua vida, em Deus, nas pessoas, no próximo e depois nele mesmo. Tem uma frase interessante de um pastor batista, falecido no século passado, Alexander McLaren. Ele diz assim: uma mente humilde não pensa em seus pedidos para os outros, mas em suas obrigações para com eles. Então é isso, a nossa motivação não em nós mesmos, mas no próximo. Então, irmãos, a grande verdade é que Deus nos chama para nós vivermos uma vida de serviço, mas servindo humildemente aos outros, fazendo como Jesus. Então, por exemplo, para que essa reunião, mesmo que gravada ou online, acontecesse, né, algumas pessoas se doaram ao longo da semana. Algumas pessoas em algum momento deixaram de pensar nelas mesmas, na sua família, no seu trabalho, naquilo que poderiam fazer fora desse momento, para dedicar o seu tempo a mim, a vocês, a nós. Então, nós tivemos aí os louvores gravados, não é? A Duda gravou os avisos para a gente. Em algum momento, nós, essas pessoas, deixaram de fazer algo para si mesmos, para servir à igreja. Então é isso que Jesus pede para cada um de nós. Nós precisamos estar dispostos a esse serviço. Então, enquanto nós servirmos juntos, nós vamos adquirir a cada dia essas características de Jesus, do serviço, da mansidão, da humildade. Então nós vamos servindo juntos uns aos outros, e essas características de Jesus vão saltando em cada um de nós. Interessante que lá em Lucas capítulo 22, um pouquinho antes de Jesus ser preso, ali no cenáculo, como a gente estudou aí exaustivamente alguns meses atrás, não é? Jesus narra ali a preocupação dos discípulos sobre quem deles ali seria o maior. Então, assim, os discípulos tiram o foco
de Jesus, das pessoas, e colocam em si mesmos. Então, Lucas 22, versículo 26 vai falar assim: o maior entre vós seja como o menor. E aí Jesus já respondendo a essa pergunta, não é? O maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então o que Jesus está falando aqui para a gente? Que o maior no reino de Deus não é aquele que está à mesa esperando ser servido, mas é justamente o contrário, é aquele que serve. É aquele que toma postura de servo. Então Jesus vai dizer para a gente que ele veio para servir. Então, se Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso Senhor, e ele diz que eu sou como quem serve, então o que nos resta fazer? A nós, a cada um de nós, se não servir. Se não nos colocarmos numa posição de quem serve também, à semelhança de Jesus. Então, os discípulos de Jesus eram discípulos justamente porque seguiam o mestre. E o discípulo faz o que o mestre faz. Então, se Jesus disse que ele veio para servir, nós, como discípulos dele, precisamos tomar essa mesma postura de servos e ter como prioridade, desejo no nosso coração, essa questão de servir uns aos outros. Então, Jesus ordena que nós sejamos assim, servos uns dos outros. Então, se você é membro dessa igreja, assumiu um compromisso com essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Aeroporto, não é? Nós temos algumas pessoas que estão chegando, não é? Tomando essa mesma decisão de serem membros dessas igrejas. Então, se você assumiu um compromisso com essa igreja, não existe possibilidade de alguém nessa igreja, então, ficar sentado agora nas cadeiras da igreja, né, só recebendo. Não, eu vou para a igreja para receber. O que Deus vai falar comigo? O que as pessoas podem fazer por mim? Então é o desejo de só receber. Não, o membro dessa igreja aqui, ela assume um compromisso não somente de receber, mas também de compartilhar algo com alguém. E é o que eu tenho dito aqui já há muitos anos: se nós tivermos aqui uma igreja de servos, uma igreja de pessoas motivadas a servir a Deus e ao próximo, antes de olhar para si mesma ou para si mesmas, todas as pessoas serão servidas aqui nesse lugar. As pessoas chegarão e serão servidas por um discípulo de Jesus. E aí que está a grande diferença de um religioso apenas, de uma pessoa que se diz cristã, né, um crente praticante, porque simplesmente ele vai à igreja todos os domingos, né, com foco de receber. Então esse é o religioso. Existe uma grande diferença do religioso e do discípulo de Jesus, porque o religioso é justamente isso, é aquele que vem à igreja ou vai à célula procurando satisfazer apenas as suas necessidades. Ele olha só para ele, só para o seu filhinho, só para a sua esposa. Então, se eles não forem servidos adequadamente, segundo a sua expectativa, a igreja não serve. Agora, o discípulo de Jesus é aquele que vive para servir e suprir as necessidades do próximo, uns aos outros. Mas para isso, então, a gente vai precisar de um coração humilde no meio da comunidade, não é? Onde entendemos que Deus nos colocou para servir. E essa postura de servo precisa ser amparada por um coração humilde, ou por um coração humilde, a exemplo do coração de Jesus. Então, nesses últimos meses,
Anos da nossa igreja a gente tem focado na questão do evangelismo, ganhar pessoas para Cristo. Não, mas a gente foca também na comunhão e na edificação. Mas tudo isso vai acontecer e precisa acontecer se nós estivermos como? Juntos. E é o que o autor enfatiza aqui: juntos somos melhores. Juntos, né, o Jonathan sempre coloca lá nos grupos lá da igreja, juntos somos mais fortes, né? Juntos nós nos edificamos, somos fortalecidos. É assim que a igreja de Jesus Cristo precisa caminhar. Agora, quando nós desejamos servir, quando nós desejamos ter esse coração humilde de servo, nós devemos olhar não para cima, quando nós nos deparamos com as pessoas, mas nós devemos olhar para baixo, nos colocando abaixo dos outros. Você já viu pessoas assim, que às vezes entram na igreja e parece que não enxergam ninguém, não tem ninguém à sua frente. Ela entra, inclusive, e não encontra ninguém para cumprimentar, e ela senta no seu banco, e ali ela senta, e no final ela levanta, olhando sempre para cima e vai embora. Não, o discípulo de Jesus não é assim, não. O discípulo de Jesus, ele olha para baixo. E aí tem uma frase de um comentarista, de um teólogo F.B. Meyer. Ele diz assim: eu costumava pensar que os dons de Deus estavam em prateleiras, uma acima das outras, e quanto mais crescíamos no caráter cristão, mais facilmente poderíamos alcançá-las. Eu entendo agora que eles estão em prateleiras, uma abaixo das outras. Eles, os dons, não estão em cima, estão embaixo, uma das outras. E isso não é uma questão de se tornar maior, mas de se tornar menor, e ter de descer para pegar seus melhores dons. No serviço cristão, os galhos que produzem mais frutos se curvam aos mais baixos. Então, irmãos, na vida cristã, a gente não vai crescendo e amadurecendo e olhando para cima, porque os nossos melhores dons, se é que a gente pode dizer assim, se encontram lá nas prateleiras mais altas e eu posso alcançar. Não. Quando a gente vai crescendo e adquirindo o coração de Jesus, a gente vai pegando esses dons nas prateleiras de baixo e a gente vai olhando para baixo e não para cima. E é assim que a gente precisa viver, colocando os outros acima de nós, não é? Porque é isso que Jesus nos ensinou. Eu vou reler o Lucas 22, 26. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, essa aqui é a perspectiva de Jesus. Essa aqui é a perspectiva do cristianismo autêntico, de que nós precisamos servir, ter um coração de servos, assim como Jesus. E aí então eu gostaria de fazer duas aplicações práticas para a gente pensar e para a gente compartilhar na célula durante a semana. E aí, se você tiver um papel e uma caneta aí na sua casa, onde você estiver, anota para você compartilhar. A primeira aplicação é uma pergunta. É uma afirmação. Devemos diminuir, né, cada um de nós, em humildade. Devemos diminuir, cada um de nós, em humildade. Mas como a gente vai fazer isso? Como que nós vamos diminuir, ter um coração humilde? Qual é o caminho? E aí eu diria que é procurando quais as formas de orgulho e soberba que atuam em nossos corações. Então, como é que a gente vai buscar essa humildade? Reconhecendo, procurando, sondando o nosso coração
e vendo se há ainda alguma forma de orgulho e soberba que nos impedem de, então, praticar o serviço com humildade como Jesus nos ensinou. Então eu penso que nós poderíamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Anota aí, por gentileza, que isso aí a gente pode compartilhar na célula. E eu tenho a impressão que será edificante. Se a gente vai procurar alguma forma de orgulho ou soberba em nós, a gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos. Primeira, por exemplo, em algum momento me comporto de maneira superior aos outros? Você acha que isso acontece? Em algum momento você deixa essa vaidade tomar conta, num lugar onde você chega, no meio das pessoas que você costuma estar? Em algum momento me comporto de maneira superior aos outros, seja pelos meus certificados, diplomas acadêmicos, seja por conta do meu dinheiro, da minha posição social, não é? A gente se comporta, há algum comportamento assim? Outra questão, geralmente me preocupo mais comigo mesmo do que com as outras pessoas? O que é prioridade na minha vida e na sua vida? Somos nós mesmos? Somente a nossa família, a nossa dispensa? Ou a gente coloca as pessoas nisso também? Outra questão, procuro servir para ganhar elogios ou a admiração das pessoas? Por que a gente serve? Por que a gente está num ministério? Quando a gente faz alguma coisa em público, a gente faz isso para quê? Para quem? Com qual finalidade? Ganhar elogios? Admiração das pessoas? É uma pergunta que a gente precisa responder. Eventualmente murmuro enquanto outras pessoas servem? Porque isso é uma questão, principalmente na igreja, você há de concordar comigo que a gente sempre viu isso acontecer. A pessoa não faz nada, ela não se prontifica para nada, ela não serve em nada, mas ela é uma boa murmuradora. Criticar é uma coisa que ela sabe fazer muito bem. Então a gente precisa ver se há isso no nosso coração. E louvor saiu tão ruim, hein? Domingo, desafinou. E o pastor pregou sem unção. Essa semana acho que ele orou pouco, não é? Então assim, às vezes a gente murmura, reclama, critica, mas a gente precisa olhar para dentro de nós e ver se a gente tem um coração disposto a cobrir essas brechas. Procuro receber glória e honra através daquilo que Deus me deu. Então assim, o que eu tenho, o que Deus me deu, glorifica, é para glorificar o nome de Deus, ou eu utilizo aquilo para minha glória? Apenas para minha satisfação? Outra questão, será que eu sou rebelde para com os meus líderes? Eu tenho um coração submisso? Eu consigo parar para ouvir, para refletir? Quando eu vejo que eu estou errado, não, eu reconheço e eu me submeto e eu peço perdão, peço desculpas? É uma questão que a gente precisa avaliar. Estou inserido no corpo, participo das atividades da igreja com os outros irmãos ou só daquilo que me interessa? Se nós somos um corpo, essa é uma pergunta interessante. A gente está junto de fato? A gente tem participado das atividades da igreja, das reuniões, daquilo que a igreja se propõe a fazer? De fato a gente está junto ali, ou eu participo daquilo apenas que me interessa, quando me interessa? Então, irmão, se nós formos honestos, a gente vai identificar algumas situações, às vezes, que nos impedem de juntos servirmos ao corpo, por falta de humildade. Porque às vezes o orgulho e a soberba tomam conta do nosso coração. E se a gente quiser ter o caráter de Jesus, a gente precisa começar a pensar
nessas questões básicas, nessas características tão claras de Jesus no Novo Testamento para a gente. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O mestre é assim e eu preciso ser assim. A segunda aplicação dessa noite: precisamos diminuir para que Jesus cresça em nós. Então, enquanto ele cresce, a Bíblia fala isso, eu vou diminuindo. E existem algumas maneiras de a gente encarar essa realidade. E algumas que eu coloquei aqui para a gente compartilhar. A primeira: cultive o hábito de agradecer e elogiar as pessoas pelo serviço. Porque isso é, quando a gente agradece, a gente reconhece aquilo que as pessoas fazem por nós, automaticamente eu estou tirando o foco de mim e colocando na outra pessoa. Será que isso é comum na minha vida, na sua vida? Faz parte do nosso cotidiano? A gente reconhecer o que as pessoas fazem por nós e a gente elogiar por esses serviços, ou a gente está sempre achando que é obrigação? Fica uma sugestão, porque a gente está aí nesses 7 meses quase de pandemia, de você procurar essas pessoas do grupo de louvor e elogiar e agradecer essas pessoas que estão aí todos os domingos, que tiram tempo durante a semana para servir a gente. E aí domingo a gente está no sofazinho lá de casa, gostoso, o ar-condicionado ligado, o ventilador, a limonada do lado, a Bíblia, mas alguém durante a semana serviu. Alguém que fez o aviso, o André que passa de sábado para domingo editando os vídeos, colando tudo, colocando o fundo musical, os vários irmãos que pregaram ao longo desses dias, os vários irmãos que estão fazendo as lives todos os dias, aqueles que oram, os líderes de célula. Será que a gente pode parar um pouco e reconhecer o serviço desses irmãos e elogiar os nossos discipuladores, os discipulados que estão acontecendo? Tem pessoas nesses dias parando para nos servir, humildemente, não estão ganhando nada por isso. O único que ganha alguma coisa aqui para servir sou eu. Os outros não estão ganhando nada por isso. E a gente consegue parar, reconhecer e elogiar. Outra coisa, seja honesto. Reconheça seus erros, seus pecados e comente isso na célula. Seja honesto. Seja transparente. Como o Douglas colocou na semana passada, orar e confessar os seus pecados para que haja cura no meio da igreja. E aí tem o autor Steve Gallagher, e ele diz: uma das dificuldades que muitos têm em dizer que estão errados é que eles estão muito acostumados a pensar que estão sempre certos. É a soberba, é a vaidade do nosso coração que nos impede de reconhecer que nós estamos errados. E muito mais do que isso, da gente se humilhar e pedir perdão, porque todos nós erramos. Outra questão que nós podemos fazer para a gente diminuir enquanto Jesus cresce em nós é a submissão. A gente, como eu disse no outro tópico, é a gente se submeter uns aos outros. Ninguém é dono da razão, o dono da razão é o nosso mestre. Mas a gente precisa aprender a se submeter. A outra questão, servir de maneira que ninguém saiba. Irmãos, isso aqui trabalha muito bem a soberba e a vaidade do nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 3, Jesus lá no ensino do monte, ele diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita,
de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, irmãos, quando a gente faz as coisas, Jesus está falando aqui, não precisa falar alto, não. Faz em segredo. O que uma mão faz, não conta para outra, não. A propósito, gostaria de dar um testemunho aqui, que eu estou usando um computador bonitão aqui, novo. O meu já tinha 10 anos e 2 irmãs da igreja me presentearam com esse computador bacana aqui. E aí eu louvo a Deus e agradeço as irmãs que fizeram isso em secreto. Que Deus continue abençoando. Oferecer aos irmãos os melhores lugares. Por que a gente tem que às vezes correr procurando os melhores lugares? Procurando o lugar de honra. A Bíblia nos ensina e nos remete a gente a viver uma vida completamente diferente do que essa. A Bíblia fala que, ao contrário disso, os últimos serão os primeiros. Aquele menorzinho que serve é o que será o maior. E aí, às vezes, a gente tem a tendência de querer estar em destaque, pegando os melhores lugares sempre. E por último, sirva, irmãos. Não espere ser servido. Porque quando Jesus entrou no cenáculo com seus 12 discípulos, ele foi logo, ele constatou que não havia naquela sala um servo que pudesse lavar, como costume dos judeus, os pés das pessoas que adentraram aquele lugar. E Jesus foi o primeiro a pegar a bacia, a toalha e lavar os pés dos discípulos. Ele não esperou que ninguém fizesse isso. E às vezes a gente fica esperando. Não, eu já trabalhei tanto na igreja, já servi tanto, agora eu vou ficar aqui sentadinho esperando ser servido. Você me desculpa, mas a Bíblia não ensina isso não. A gente vai servir até Jesus nos chamar. A gente pode servir com um pouco, com aquilo que a gente pode, que a nossa energia nos possibilita fazer, mas é servir como Jesus serviu. De um jeito ou de outro, a gente pode servir, nem que seja trazendo um copinho de água aqui para o pastor, que hoje eu estou aqui na gravação aqui, não seria necessário isso, nem temos aqui os nossos irmãos para fazer, mas aqui, irmãos, a gente precisa servir. Então, faça como Jesus fez. Coloque-se abaixo dos outros, é isso que a gente precisa fazer. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Esse é o ensinamento de Jesus para cada um de nós. Então, irmãos, não adianta. A gente pode ter uma vida religiosamente correta, mas se faltar o serviço e o coração humilde na execução desse serviço, falta tudo. Porque nós vemos que Jesus é a essência do serviço. E ele disse assim: eu vim para fazer isso e façam vocês também. Então, o cristão, a pessoa que se diz cristã, crente, evangélico, mas que não serve, que não tem isso como prioridade, como desejo, ela não vibra por isso, ela não se alegra, falta tudo. Porque falta a semelhança de Jesus, que era manso e humilde, que não esperava ninguém fazer, ele tomava a frente e servia. Então, para concluir, juntos seremos melhores se estivermos focados em Cristo, naquilo que ele fez e nos ensinou. Juntos seremos melhores se de fato colocarmos o nosso irmão como prioridade. Juntos seremos melhores à medida que diminuirmos para que Jesus cresça e cresça cada vez mais através de nós. Amém? O desejo do meu coração é esse, que juntos nós possamos trilhar esse caminho da humildade, do serviço, uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça de nós todos,
uma igreja de servos. Que quando a gente puder voltar desse tempo de pandemia, quando nós entrarmos numa sala de reunião, que a gente possa fazer como Jesus. Cadê o servo? E aí não encontra o servo, não, eu vou tomar o lugar dele. Eu vou pegar a bacia e vou pegar a toalha. Eu mesmo lavo os pés das pessoas que estão nessa sala. Que seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esses 40 dias. Obrigado porque o Senhor tem falado com a gente, o Senhor tem nos desafiado. Senhor, em meio a tantos ensinamentos, o Senhor tem mexido com a gente, tem falado aos nossos corações, mas Deus, a gente não quer ficar na teoria, a gente quer aprender, a gente quer meditar nisso tudo, mas a gente quer colocar em prática. Então, a respeito de tudo que nós conversamos aqui nessa noite, que o Senhor possa nos dar esse coração manso e humilde como o coração de Jesus. Que nós estejamos prontos para o serviço, assim como Ele esteve sempre. Ele veio para servir. E que como discípulos dele, do Mestre Jesus, nós possamos ter essa mesma motivação. Que cada um de nós, que essa igreja que se reúne aqui nesse bairro do aeroporto, nesse lugar, que nós sejamos uma igreja de servos. Que nós não venhamos esperar sermos servidos, mas que nós possamos nos antecipar. Que essa motivação nos leve, Senhor, a vivermos, a criarmos esse caminho da humildade. Que seja assim, Senhor, a partir do pastor da igreja, dos presbíteros, do nosso seminarista, dos diáconos, dos líderes de célula, que o exemplo venha de cima, dos líderes dessa igreja, e que nós possamos então alcançar, que a gente possa influenciar as pessoas que estão à nossa volta, e mexe, Senhor, mexe com aqueles que estão acomodados, mexe com aqueles que têm uma postura meramente religiosa e coloca, Senhor, em nós, em cada um de nós, um coração de discípulos de Jesus, que a gente tenha o desejo de colocar em prática realmente tudo aquilo que o nosso Mestre nos ensina e vem nos ensinando ao longo de todos esses anos. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião. Muito obrigado por você ter participado. A gente tem pessoas acompanhando as nossas reuniões, tanto as nossas lives, quanto as nossas reuniões de domingo, em outros estados, em outras cidades. Então a gente quer agradecer, né, você que participa, você que está junto com a gente nesse tempo onde a gente tem mantido assim o nosso relacionamento, mesmo que online, não é? Mas a gente tem conseguido manter a unidade da igreja nesse tempo. Nós somos gratos a Deus por isso, mas somos gratos a você também que tem nos acompanhado. Então amanhã começa a leitura do livro no dia 36. Nossa live às 7 horas da noite, a gente vai orar para que nós tenhamos um coração de adorador ao longo dessa semana, porque a gente vai entrar no propósito de adoração, que nós sejamos uma igreja de verdadeiros adoradores. A gente vai ler sobre isso essa semana e eu espero você. É um convite muito especial para que você não deixe de participar da reunião, da celebração de colheita do próximo domingo, dia 18. Então você precisa conhecer quais são os irmãos que estão chegando, que serão recebidos como membros dessa igreja. Então não fica desconectado, não é? O tempo vai passar e você não vai assistir a reunião. Mas a igreja recebeu pessoas, não sei quem são essas pessoas. Então é fundamental que nós estejamos juntos nesse tempo, tá bom? Vamos fazer mais uma oração para a gente terminar? Deus, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Obrigado porque nós temos sim caminhado com dificuldade nesse tempo de pandemia, de quarentena. Senhor, nós nos sentimos assim, talvez prejudicados em tudo que nós pensávamos em fazer ao longo desse ano,
mas por outro lado nós sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Então a gente pode imaginar que a gente não perdeu nada, muito pelo contrário, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor tem nos dado aquilo que nós necessitamos, e que o Senhor estará conosco e nos capacitará para que passemos ainda esses meses que virão, não sabemos quanto tempo, mas o Senhor nos ajudará e nos capacitará para que nós continuemos assim unidos como Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a gente soube aproveitar essa ferramenta da internet, da tecnologia, para usarmos em prol do reino de Deus. Então, a gente quer orar por todas essas pessoas que têm nos visitado ao longo da semana, nas lives ou nas nossas reuniões aos domingos, ou nas células que têm acontecido. Tantas pessoas têm nos visitado ao longo desse tempo. Que essas pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra de transformação e salvação na vida dessas pessoas. Quem sabe nós possamos colher frutos espirituais assim que a pandemia passar. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai tão querido, e a força do Espírito Santo, a sabedoria dele, o discernimento do Espírito Santo, possam ser com vocês, irmãos queridos, ao longo desses dias, durante a pandemia, pós-pandemia, até que Jesus Cristo venha para buscar a sua igreja, pois essa é uma promessa. Amém.